Eu sou John Harrington, 58 anos, proprietário de uma das principais empresas de fabricação de dispositivos médicos dos Estados Unidos. Tenho dinheiro suficiente para comprar um hospital inteiro, mas nunca pensei em fazê-lo, pois o sistema de saúde americano é o melhor do mundo, ou pelo menos era nisso que eu sempre acreditei. Naquela manhã, eu estava voando no meu jato particular de Nova York para Singapura para uma reunião. Tudo corria conforme o planejado, até que o capitão anunciou em pânico que o sistema do motor estava com problemas, forçando um pouso de emergência no aeroporto mais próximo, o Aeroporto Internacional Galeão, Rio de Janeiro, Brasil. Brasil, eu murmurei para mim mesmo, olhando pela janela para as luzes cintilantes de uma cidade desconhecida. Eu tinha ouvido falar deste país por amigos empresários que gostavam de passar férias lá. Eles diziam que tinha praias lindas, comida deliciosa e resorts baratos. Mas e a saúde? Eu ri. Um país em desenvolvimento como este provavelmente só tinha curandeiros e ervas, impossível de se comparar aos hospitais de classe mundial nos Estados Unidos. O avião balançou suavemente antes de pousar. Apertei a mão, o coração batendo forte de preocupação com a importante reunião que me esperava em Singapura. Se ficasse preso no Brasil por muito tempo, o negócio de milhões de dólares poderia desmoronar. A porta do avião se abriu e uma onda de ar quente invadiu, junto com o cheiro de chuva recém-caída misturado com o aroma de vezes feijoada, vezes e café forte, pairando levemente. Eu fiz uma careta, sem gostar nem um pouco. O som dos funcionários gritando instruções em português ecoou, parecendo caótico. Mas o que aconteceu em seguida me fez engolir em seco. Uma equipe de funcionários do aeroporto correu rapidamente em nossa direção. Eles usavam camisas brancas limpas, sorriram e nos cumprimentaram em inglês claro: bem-vindos ao Galeão. Estamos prontos para dar total apoio. Um deles, um homem de meia idade, se apresentou como chefe da equipe especial de emergência. Ele falava inglês com um sotaque americano perfeito. Eu trabalhei no aeroporto John F. Kennedy por 10 anos, senhor. Por favor, fique tranquilo. Eu não podia acreditar. Um aeroporto na América do Sul tinha uma equipe que falava inglês tão bem? Um carrinho elétrico já estava estacionado com meu nome fixado nele. Eles nos levaram, a mim e a tripulação, por uma passagem especial. Os procedimentos de imigração foram concluídos em menos de 10 minutos. No caminho, olhei ao redor. O aeroporto era vasto e mais limpo do que eu pensava. O piso de granito polido brilhava. As luzes eram suaves. As placas de sinalização estavam em vários idiomas, incluindo inglês e espanhol. Mas eu ainda estava irritado por dentro. Muita gente, cheiro de comida pairando, parecendo menos organizado do que um aeroporto americano. Um funcionário percebeu minha carranca. Ele sorriu e disse: "O senhor está cansado? Temos uma sala VIP com serviço gratuito de massagem nos pés para passageiros de pousos de emergência." Massagem nos pés, pensei rindo. Isso é bem Brasil, um país de turismo e lazer, não um lugar para negócios sérios. Recusei educadamente. Tudo bem, quero ir para um hotel próximo e pegar o próximo voo amanhã. Mas então meu coração errou o compasso. Uma dor aguda no peito esquerdo. Eu já tive esse sintoma antes. O médico nos Estados disse que era estresse e que eu precisava descansar, mas eu não tinha tempo. Eu me inclinei, apoiado no corrimão da escada rolante, ofegando. "O senhor está bem?" O funcionário perguntou apressadamente, parecendo preocupado. Ele fez um sinal chamando uma ambulância que estava estacionada por perto. A ambulância branca e limpa ligou a sirene suavemente e rapidamente me levou ao hospital mais próximo do aeroporto. No caminho, o trânsito estava congestionado como um mar de gente. Eu resmunguei. Veja só, com um trânsito desse, se eu morrer de ataque cardíaco aqui, ninguém vai me salvar a tempo. Mas o motorista da ambulância sorriu e disse: "Não se preocupe, temos um corredor especial para emergências." Ele ligou o rádio e disse algo em português. Imediatamente, 2 motocicletas da polícia rodoviária surgiram inesperadamente à frente, abrindo caminho para nós. Outros carros cederam rapidamente, sem buzinas irritantes. Eu arregalei a boca. Nos Estados Unidos, até mesmo a ambulância de um homem rico ficaria presa por mais tempo. O cheiro de fumaça de escapamento misturado com o cheiro de chuva recém-caída invadiu o carro. Senti a pele um pouco pegajosa, mas meu coração começou a se acalmar graças à velocidade do resgate. Chegamos ao hospital em menos de 10 minutos. O nome: Hospital Internacional Cristo Redentor, com luzes de neon brilhantes. Um prédio moderno de vários andares. Fui levado diretamente para a sala de emergência. Uma jovem enfermeira sorriu gentilmente e falou inglês fluente.
O senhor pode relaxar, faremos uma verificação completa. Um médico entrou, vestindo um jaleco branco limpo e segurando um tablet. Ele se apresentou. Sou o Dr. Ricardo, cardiologista. O senhor está com dor no peito, certo? Faremos um eletrocardiograma e um raio-x imediatamente. Olhei ao redor da sala de emergência. Estava limpa. Os equipamentos pareciam modernos, mas eu ainda duvidava. Será que eles têm a ressonância magnética de última geração aqui ou terei que ser transferido para o Zetalsal? O Dr. Ricardo sorriu. Claro que temos. E é ainda melhor do que o tipo que os Zetalhusa estão usando porque nós o atualizamos anualmente. Ele abriu o tablet mostrando o gráfico do meu coração em tempo real. Olha só, seu coração está batendo um pouco irregularmente, mas não é grave. Daremos um medicamento para dissolver coágulos e o senhor descansará por uma noite. Eu me deitei na cama macia, o lençol estava frio, havia um leve cheiro de desinfetante. Uma enfermeira trouxe uma xícara de chá de gengibre quente. Beba isto, senhor, vai ajudar a relaxar. É a base de ervas. Ervas pensei, mas ao beber senti-me estranhamente revigorado. A dor desapareceu gradualmente. Naquela noite, fiquei deitado pensando na reunião em Singapura. O importante negócio poderia falhar. Mas o que me incomodava era: por que tudo aqui era tão rápido e sistemático? O Brasil não era um país atrasado como eu pensava. De manhã cedo acordei com o som distante de uma música suave, de vezes bossa nova, vezes misturada com o canto dos pássaros. A luz do sol entrava pela janela do hospital. O doutor Ricardo entrou, sorrindo abertamente. O senhor está bem, pode seguir viagem, mas eu recomendaria ficar mais 2 ou 3 dias para exames mais detalhados. Eu balancei a cabeça. Não posso, tenho um trabalho importante. Mas no fundo comecei a me perguntar, talvez o Brasil tivesse muito mais a me mostrar do que eu sabia. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Que diabos estava acontecendo? Depois da primeira noite no hospital, acordei com uma sensação estranha. O quarto privado era mais espaçoso do que eu pensava. A cama era macia como um hotel 5 estrelas. A grande janela se abria para um jardim verde exuberante abaixo. Folhas de vezes jequitibá balançavam ao vento da manhã. Pardais vezes sabiá cantavam, invadindo o quarto junto com um cheiro suave de lírios colocados ao lado da cama. A mesma enfermeira entrou, sorrindo gentilmente com uma bandeja de café da manhã. Bom dia, senhor. Hoje temos uma tigela de vezes açaí, com granola e suco de frutas frescas para ajudar o coração. Olhei para a comida na bandeja. A tigela de açaí era rica e doce, com frutas fatiadas por cima. Parecia simples, mas me deu fome. Eles servem comida de hospital assim todos os dias aqui? Perguntei com ceticismo. A enfermeira riu suavemente. Sim, senhor. Desenhamos o menu para se adequar a cada paciente, com base em dados genéticos e níveis de açúcar no sangue. Dados genéticos? Eu franzi a testa. Isso parecia muito avançado para um hospital no Brasil. Peguei uma colher de açaí. O sabor era rico, não muito doce. O suco de laranja espremido na hora era um equilíbrio agridoce. Comi tudo sem perceber. O Dr. Ricardo entrou, segurando seu tablet como de costume. Dormiu bem, senhor? Os resultados dos exames de sangue estão prontos. O colesterol está um pouco alto, mas ajustaremos o medicamento de acordo. Ele se sentou ao lado da cama, abrindo a tela que mostrava um diagrama 3D do meu coração. Olhe, este é o modelo do seu coração a partir da ressonância magnética de ontem à noite. O problema está na artéria levemente estreitada. Usaremos uma técnica de intervenção coronária com balão para alargar o vaso sanguíneo. Não é necessária cirurgia de grande porte. Eu fiquei boquiaberto. Intervenção coronária? Equipamento tão caro pode ser feito aqui? O Dr. Ricardo sorriu. Claro, temos o laboratório de cardiologia mais moderno da América do Sul. A taxa de sobrevivência é superior a 95%. Eu ainda estava cético. Eu coloquei um stent no hospital de Nova York. O custo foi de quase US 100 mil. Quanto custa fazer isso aqui? Cerca de US 20 mil, incluindo quarto e medicamentos? Ele respondeu calmamente. 20 mil? Eu quase engasguei com um suco de laranja. Tão barato? A qualidade é inferior? O Dr. Ricardo balançou a cabeça. Não. Reduzimos custos treinando médicos locais e usando tecnologia de inteligência artificial, IA, para análise, reduzindo erros e tempo. Sentei-me e olhei pela janela. O trânsito estava congestionado na grande avenida abaixo. Buzinas tocavam. Fumaça de escapamento pairava. O trânsito parecia caótico. Veja só. Se eu precisar de uma cirurgia de emergência, como vou chegar a tempo com essas estradas? O Dr. Ricardo sorriu novamente.
Temos um helicóptero médico estacionado no telhado e uma rede de ambulâncias conectada a câmeras de trânsito em toda a cidade. Nunca atrasamos mais de 15 minutos. Senhor, comecei a sentir minha autoconfiança vacilar. Eu havia voado para Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, para tratamento, e só o custo da ambulância era de US, 1.000. Mas aqui tudo parecia muito tranquilo. Naquela tarde, a enfermeira me levou para mais exames. A sala de laboratório era vasta. Novas máquinas de tomografia computadorizada. O médico explicou com imagens 3D na tela grande: esta é a sua artéria estreitada. Colocaremos um stent bioreabsorvível sem necessidade de nova cirurgia. Olhei para alguns equipamentos. Pareciam um pouco desgastados, com pequenos arranhões. Essas máquinas parecem um pouco antigas, não são da última geração? A enfermeira sorriu. Antigas, mas funcionam bem, senhor. Fazemos manutenção regular. E a experiência de nossos médicos é mais importante do que máquinas novas. Lembrei-me dos hospitais nos Estado Zero. Máquinas novinhas, mas médicos que se revezam rapidamente, às vezes tratando doenças como uma linha de produção. Comecei a sentir a diferença. Enquanto esperava pelos resultados, caminhei pelo jardim do hospital. Grandes árvores verdes forneciam sombra. Água escorria suavemente de uma fonte. Pombos voavam. Alguns pacientes estavam meditando sob a grande vezes Jequitibá. A luz do sol passava pelas folhas, criando manchas de luz na grama. Um senhor em cadeira de rodas sorriu para mim. De onde o senhor é? Estados Unidos, respondi brevemente. Ele acenou com a cabeça. Que bom que está sendo tratado aqui. Médicos gentis, preços acessíveis. Eu fui para Singapura para tratamento, custou 3 vezes mais e o serviço não foi muito diferente. Sentei-me ao lado dele. O senhor realmente acha que é bom aqui, não é só propaganda? Ele riu. Ora, veja, eu tive câncer. Os médicos aqui me curaram com a terapia genética mais recente. Terapia genética? Eu havia investido em uma empresa que fazia isso nos estros, mas ainda estava em fase de testes. O custo chegava a centenas de milhares de dólares. No final da tarde, recebi um telefonema da minha secretária nos Etauá. Chefe, o negócio de Singapura falhou. O concorrente chinês ofereceu um preço mais baixo que o nosso. Senti uma pontada no peito novamente. Desta vez, não era doença cardíaca, mas estresse. Minha empresa estava enfrentando concorrência chinesa de dispositivos mais baratos. Se perdesse este negócio, as ações poderiam despencar. Desliguei o telefone e olhei para o teto. As luzes de neon brilhavam suavemente. O cheiro de óleo essencial de um difusor pairava, ajudando a relaxar. "Ô, doutor!" Ricardo entrou. "O senhor está estressado com o trabalho, não é? Temos um psicólogo que pode ajudar." Psicólogo em um hospital, pensei rindo, mas concordei em tentar. A psicóloga era uma mulher de meia idade que falava inglês fluentemente. "O senhor sabe, o estresse é o inimigo número 1 do coração. Vamos praticar exercícios de respiração e meditação combinados com sons da natureza." Ela ligou uma máquina que tocava sons de ondas do mar e canto de pássaros. Sentei-me, fechei os olhos, inspirei profundamente e expirei lentamente. Senti o ar frio entrar nos meus pulmões, o estresse desapareceu gradualmente. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. Sonhei com a grande vezes Jequitibá, suas raízes profundamente plantadas, seus galhos se espalhando, protegendo a todos sob sua sombra. Na manhã seguinte, acordei revigorado. O Dr. Ricardo sorriu. "Hoje faremos a intervenção coronária. Levará menos de 1 hora." Eu assenti, mas ainda estava cético. Talvez eu tenha entendido tudo errado desde o início. Que diabos estava acontecendo? Hoje era o dia da minha intervenção coronária. A sala de cirurgia estava fria, mas as luzes brilhavam suavemente, sem serem ofuscantes. 2 enfermeiras sorriram enquanto me ajudavam a vestir a roupa cirúrgica. O leve cheiro de desinfetante misturava-se com o aroma de ervas pulverizadas pelo ar-condicionado. "O senhor pode relaxar?" disse uma enfermeira baixinho, enquanto injetava anestesia na veia do meu braço. Senti um calor se espalhar, o corpo ficando pesado de forma confortável. O Dr. Ricardo, de máscara, entrou com a equipe médica. Eles se cumprimentaram em português, mas mudaram para o inglês quando se viraram para mim. "Vamos começar, senhor. O senhor sentirá um leve choque, mas sem dor." Um grande monitor mostrava imagens dos meus vasos sanguíneos em tempo real. Um pequeno catéter foi lentamente inserido na minha veia femoral. Vi o balão se expandir gradualmente, empurrando a parede da artéria estreitada para alargá-la.
O stent bioreabsorvível foi colocado com precisão, fixando tudo no lugar. Tudo correu bem. A equipe médica conversava em voz baixa, o tom calmo, sem o pânico que eu tinha visto no Zetaura A, onde os médicos frequentemente se apressavam por causa da longa lista de pacientes. Acabamos, senhor, disse o Dr. Ricardo. Após 40 minutos, a artéria estava 90% aberta. O senhor se recuperará rapidamente. Fui levado de volta para a sala de recuperação, sentindo-me um pouco tonto, mas sem dor. A enfermeira trouxe uma xícara de água de coco fresca e morna. Beba isto, senhor. Ajuda a circulação sanguínea. A água de coco era doce e agradável na boca. Bebi tudo. Naquela tarde, eu já conseguia me levantar e andar. A enfermeira me levou para passear no jardim novamente. A luz do sol da tarde passava pelas folhas. Às vezes, vitórias régias, às vezes no lago, floresciam em tons suaves de rosa. O vento soprava levemente, trazendo o cheiro das flores. Sentei-me sob a grande vez jequitibá, cujas raízes saíam do chão e os galhos se espalhavam amplamente. O senhor em cadeira de rodas com quem conversei ontem se aproximou. O senhor está se sentindo bem depois da cirurgia? Muito bem, respondi honestamente. Mais rápido do que eu pensava. Ele acenou com a cabeça. Aqui, os médicos não abandonam o paciente após a cirurgia. Há um programa de reabilitação cardíaca usando máquinas de exercícios ajustadas ao seu ritmo cardíaco real. Lembrei-me do hospital nos Estados Era. Após a cirurgia, eles geralmente mandavam para casa, com consultas mensais. Eles cuidam por tanto tempo assim aqui? Sim, e é gratuito para pacientes internados, ele sorriu. Acreditamos que o tratamento não é apenas cirurgia, mas também recuperação mental. Mental? Eu franzi a testa. Eu costumava pensar que a medicina era pura ciência sem relação com o espírito. Naquela noite, a equipe de reabilitação me levou para a sala de exercícios. O quarto era espaçoso, com luz natural. As esteiras estavam conectadas a sensores que mediam o ritmo cardíaco. Os monitores mostravam meu gráfico cardíaco ao vivo. Comece devagar, por favor, disse o instrutor de reabilitação. Ele era um jovem forte e sorridente. Ajustaremos a velocidade para o senhor. Caminhei lentamente na esteira. O suor escorria, mas não estava muito cansado. O monitor emitia um leve aviso quando meu ritmo cardíaco ficava muito alto. Pare, beba água. Durante o descanso, o instrutor ligou uma música suave brasileira. O som melancólico de uma flauta de bambu ou vezes pífano ajudava a relaxar. Terapia musical, senhor, ajuda a reduzir o estresse. Eu ri para mim mesmo, mas depois de um tempo senti meu coração realmente se acalmar. Naquela noite, recebi um e-mail da minha empresa. O concorrente chinês havia fechado o negócio em Singapura. As ações caíram 10%. Senti dor no peito novamente. Desta vez, o doutor Ricardo chegou em 5 minutos. O senhor está estressado de novo. Daremos um sedativo e conversaremos. Ele se sentou ao lado da cama. O trabalho é tão importante assim? Suspirei. Minha empresa fabrica dispositivos médicos. Se perdermos para o concorrente, podemos ir à falência. O Dr. Ricardo acenou com a cabeça. O senhor sabia que aqui temos um centro de pesquisa em colaboração com empresas estrangeiras? Fabricamos stents de baixo custo, mas de alta qualidade, e exportamos para todo mundo. Eu arregalei os olhos. Sério? Pensei que o Brasil só importasse. Não, nós os desenvolvemos nós mesmos. Usamos IA para analisar dados de milhões de pacientes, reduzindo custos, mas aumentando a eficiência. Fiquei sentado em silêncio, olhando para o luar que entrava pela janela. As árvores do lado de fora balançavam ao vento, as folhas farfalhavam. Na manhã seguinte, decidi cancelar meu voo de volta para o Zetaura. Eu ficaria aqui por uma semana para me recuperar totalmente, o doutor. Ricardo sorriu. Ótimo, levaremos o senhor para aprender mais sobre o nosso sistema de saúde. Enquanto esperava o carro, olhei para o trânsito congestionado, mas desta vez não resmunguei. Comecei a ver que no meio do caos havia um sistema funcionando silenciosamente. O carro do hospital me levou ao Centro Nacional de Cardiologia. Um prédio moderno de vários andares, repleto de pesquisadores de jalecos caminhando. O chefe do centro me deu as boas-vindas. Estamos muito felizes em recebê-lo. Estamos desenvolvendo IA para prever doenças cardíacas 72 horas antes, usando dados de pacientes em todo o país. Ele me levou à sala de controle. Uma tela grande mostrava um mapa do Brasil. Pontos vermelhos piscavam em áreas de alto risco. Alertamos os hospitais locais com antecedência, reduzindo a taxa de mortalidade em 30%. Fiquei boquiaberto. No Zetaura A, este sistema ainda estava em fase de testes e era extremamente caro.
Por que os senhores conseguiram fazer isso? Perguntei. Porque priorizamos o paciente, não o lucro, ele respondeu. O governo investe em educação médica. Treinamos milhares de médicos todos os anos. Saí do centro com uma sensação de confusão. Eu pensava que o Brasil era atrasado, mas aqui eles tinham tecnologia que os Days Uniola ainda não conseguiam alcançar. No caminho de volta para o hospital, o trânsito estava congestionado, mas quando uma ambulância ligou a sirene, todos os carros cederam rapidamente. Eu sorri por dentro, um sistema que parecia caótico, mas que escondia uma ordem interna. Naquela noite, sentei-me sob a vezes Jequitibá, no jardim do hospital. Velas de um pequeno nicho de oração, estilo populu, iluminavam suavemente. O cheiro de incenso pairava. Alguns pacientes faziam orações silenciosas. Fechei os olhos, respirei fundo. Senti uma paz que nunca tive em Nova York. Talvez eu tenha entendido tudo errado desde o início. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Depois de cancelar o voo de volta, comecei a explorar o hospital seriamente. No primeiro dia de recuperação, a equipe médica me levou a uma pequena sala de reuniões. Dentro, uma tela grande exibia dados de milhões de pacientes. Gráficos coloridos giravam. Este é o nosso sistema de IA, explicou o doutor. Ricardo tocando na tela. Ele analisa dados de dispositivos de monitoramento cardíaco usados por pacientes em todo o país, prevendo ataques cardíacos 72 horas antes. Eu arregalei os olhos. No EUA, minha empresa estava apenas começando um projeto semelhante, mas esbarrava em questões de privacidade de dados. Ele sorriu. Aqui temos leis rígidas de proteção de dados, mas os pacientes concordam em compartilhar porque veem o benefício. O resultado é que a taxa de salvamento aumentou 40%. A tela ampliou um ponto em São Paulo. Um homem de 50 anos caminhando para casa. O gráfico do ritmo cardíaco estava irregular. O sistema imediatamente enviou um sinal de alerta ao hospital mais próximo. A ambulância saiu em 3 minutos. Olhe, Dr. John, ainda ontem este paciente foi salvo graças à IA. Fiquei sentado em silêncio, sentindo um arrepio na espinha, embora o ar na sala estivesse quente. O cheiro de café brasileiro forte de uma xícara na mesa misturava-se ao cheiro de papel novo dos documentos. Naquela tarde, eles me levaram ao laboratório de pesquisa. Estava cheio de cientistas de óculos caminhando. Uma impressora 3D estava criando minúsculos estentes cardíacos a partir de material biológico. Fazemos estentes personalizados, explicou a chefe do laboratório. Usamos dados de varredura vascular do senhor. O estente será absorvido pelo corpo após 6 meses sem necessidade de nova cirurgia. Peguei uma amostra do estente. Era fino como um fio, mas resistente. Quanto custa? $1 por peça. Também exportamos para a Europa, ela respondeu. $1? Minha empresa vendia por 10 vezes esse preço. Comecei a sentir um choque no peito, não por doença, mas por espanto. Naquela noite, enquanto caminhava no jardim, vi um grupo de pacientes sentados em círculo sob a vezes Jequitibá. A enfermeira estava ensinando yoga suave. Movimentos lentos combinados com respiração profunda. O farfalhar das folhas ecoava. O vento trazia o cheiro das flores. Quer participar, senhor? A enfermeira me convidou, sorrindo. Recusei, mas observei de longe. Um paciente idoso riu alto enquanto alongava o braço após a cirurgia cardíaca. Eu faço isso todos os dias. Estou mais saudável do que antes. Lembrei-me de mim no Zeta Alzamera. Após a última cirurgia, o médico mandou para casa com medicamentos. Não havia programas de reabilitação como este? Naquela noite, recebi um telefonema da minha esposa no Zetalauá. John, onde você está? Por que não volta? As ações da empresa estão caindo muito. Suspirei. Estou me recuperando aqui. É melhor do que você pensa. Ela zombou. Brasil, você enlouqueceu. Desliguei o telefone e olhei para a lua. O som dos grilos vinha dos arbustos. O luar fazia as folhas brilharem como prata. No dia seguinte, o Dr. Ricardo me levou para visitar a ala pediátrica. O hospital tinha uma área separada para crianças com cardiopatia congênita. A sala era decorada com cores vivas, desenhos animados nas paredes. As crianças corriam e brincavam com sorrisos radiantes. Tratamos crianças gratuitamente, ele explicou. Usamos fundos e doações. Uma garotinha correu e me entregou uma boneca. Tio, brinque comigo. Peguei a boneca sentindo a maciez do tecido, o cheiro suave de sabão em pó. Você fez cirurgia cardíaca? A menina sentiu. O médico é muito bom, agora eu consigo correr. Olhei em volta. Os pais sorriam aliviados.
Não havia os rostos tristes que eu via nos hospitais americanos, onde o custo do tratamento para uma criança com cardiopatia congênita podia chegar a milhões de dólares. Por que os senhores fazem de graça? Perguntei ao doutor. Ricardo voltando. Porque as crianças são o futuro, senhor. Se os pais são pobres, ajudamos para que não fiquem na miséria. Pensei na minha empresa, que se recusou a oferecer seguro-saúde mais barato por medo de reduzir lucros. Naquela tarde, participei de uma sessão de terapia em grupo. Pacientes cardíacos sentaram-se em círculo compartilhando histórias. A enfermeira ouvia atentamente, sem julgamento. Um homem contou: eu estava tão estressado com o trabalho que tive um ataque cardíaco. Aqui me ensinaram a deixar para lá. Levantei a mão e contei sobre minha empresa, a queda das ações, a pressão. Todos ouviram em silêncio e gentilmente me aconselharam: tente reconsiderar. Dinheiro não é tudo. Senti meus olhos marejarem. A luz do sol da tarde entrava pela janela em um tom quente e alaranjado. Naquela noite, a dor voltou, mas desta vez mais intensa. O peito apertado, dificuldade para respirar. Apertei imediatamente o botão de chamada. A equipe de emergência chegou em 2 minutos. O doutor Ricardo correu atrás. Infarto agudo do miocárdio. Vamos desfibrilar. Deitei-me na cama sentindo os eletrodos frios no peito. O bip da máquina ecoava. O cheiro de ozônio do desfibrilador pairava. A voz do médico soou: choque. A corrente elétrica percorreu meu corpo. Eu me contorci. A dor desapareceu. Passou. O Dr. Ricardo suspirou aliviado. Um coágulo bloqueou. Vamos dissolver imediatamente. Fiquei ofegante olhando para o teto giratório. As luzes estavam fracas. Os rostos da equipe médica estavam cheios de preocupação. Obrigado, sussurrei. O médico sorriu. Estamos aqui por causa do senhor. Naquela noite, fiquei pensando na minha vida, na empresa, no dinheiro. Tudo parecia sem sentido. A morte quase me alcançou, mas este lugar me salvou com rapidez e dedicação. De manhã cedo, acordei e vi o sol brilhar. Às vezes, vitórias régias, às vezes no lago floresciam. O cheiro suave pairava. Eu sabia o que tinha que fazer a seguir. Como isso era possível? Após o infarto agudo do miocárdio, fui transferido para a UTI. A sala era espaçosa e arejada. Uma grande janela dava para o céu azul. A luz suave da manhã iluminava o chão de granito polido. O monitor cardíaco emitia bipes regulares, como uma música de retorno à vida. O cheiro de desinfetante misturava-se ao aroma de flores frescas que a enfermeira trocava todos os dias. O Dr. Ricardo entrou segurando uma xícara de água de ervas quente. O senhor está se recuperando muito bem. O coágulo desapareceu completamente. Vamos monitorar por mais 1 ou 2 dias. Eu assenti, sentindo-me fraco, mas em paz. Ontem à noite, obrigado por salvar minha vida. Ele sorriu gentilmente. É o nosso dever. Mas o senhor precisa mudar seu estilo de vida, reduzir o estresse, o excesso de trabalho. Pensei na empresa nos Itaúsa, centenas de e-mails esperando, as ações caindo continuamente. Peguei o telefone, minha secretária ligou: chefe, o conselho está em reunião de emergência, querem que o senhor volte para resolver. Suspirei. Diga a eles que estou em recuperação. Ela ficou em silêncio por um momento. No Brasil, por que o senhor não voltou para a Mayo Clinic? Desliguei o telefone, olhando pela janela. Os carros passavam apressadamente na grande avenida. Buzinas tocavam, mas ao longe vi o telhado dourado de uma igreja brilhando sob o sol. A enfermeira trouxe o café da manhã, mingau de vegetais com ovo de galinha, água de coco fresca, um menu com pouco sódio ajustado ao seu gene. Ela disse: peguei uma colher de mingau. O sabor era rico, doce e natural dos vegetais. Mais genes? Ela riu. Sim, ontem tiramos mais sangue. Os resultados mostram que o senhor metaboliza o sódio lentamente, então precisamos ajustar o menu. No Zetaraúa, o teste genético é caro. Aqui está incluído no custo do tratamento. Naquela tarde, a equipe de reabilitação me levou para a sala de fisioterapia. A sala ficava ao lado do Jardim Verde. As máquinas de exercício estavam alinhadas. Monitores mostravam imagens virtuais. Hoje usaremos a RV, disse o instrutor, colocando os óculos em mim. O senhor vai passear na praia, mas na verdade está andando na esteira. Coloquei os óculos. Vi areia branca, mar azul, ondas batendo, o som de gaivotas e o vento do mar me refrescavam, embora na sala houvesse apenas um ventilador suave. Caminhei lentamente. Meus pés pisavam na superfície macia da esteira, mas nos óculos parecia que eu estava pisando na areia quente.
A IA ajustou a velocidade de acordo com o ritmo cardíaco. Devagar, seu ritmo cardíaco está um pouco alto. 40 minutos se passaram. Tirei os óculos, o suor escorria, mas eu não estava muito cansado. Isso realmente ajuda na recuperação? O instrutor assentiu. Sim, os pacientes gostam porque é divertido e se ajusta ao corpo real. Reduzem 50% a taxa de reinternação. Sentei-me para descansar, olhando para um garotinho na sala ao lado que também usava óculos de RV e caminhava em uma floresta animada. O garoto sorriu. Que divertido, tio. Aquele era um paciente de cardiopatia congênita. Lembrei-me da minha filha Nuzeta Uzuá, com quem eu nunca tive tempo de brincar. Naquela noite, o Dr. Ricardo me levou para visitar o centro de IA médica. Um prédio separado, moderno. Por dentro estava cheio de servidores frios. Cientistas sentavam-se em frente aos computadores. Este é o cérebro do sistema, ele apontou para a tela grande. A IA aprende com dados de 5 milhões de pacientes, ajudando a diagnosticar doenças raras com 20% mais precisão do que os médicos. Um exemplo apareceu na tela mostrando um raio-x do pulmão. Este é um paciente com câncer de pulmão em estágio inicial. A IA detectou antes dos sintomas. Eu arregalei os olhos. Minha empresa havia proposto um sistema semelhante para hospitais americanos, mas era muito caro e eles recusaram. Ele sorriu. Aqui o governo apoia. Desenvolvemos nós mesmos, reduzindo o custo em 90%. Olhei em volta. A equipe médica estava em reunião online com médicos em áreas rurais. A tela se dividia em várias janelas. Enviamos especialistas virtuais para todo o país, sem precisar transportar o paciente. O cheiro de café da máquina automática pairava. O som do teclado digitando ecoava. Naquela noite, sentei-me sozinho no meu quarto. O estresse da empresa aumentou. As ações caíram mais 5%. O conselho ameaçou me substituir como CEO. Apertei o botão de chamada. A psicóloga entrou. O senhor não consegue dormir, não é? Contei sobre o trabalho. Ela ouviu em silêncio e depois ligou o aparelho de som. Tente ouvir o som da chuva caindo na floresta de bambu, ou vezes Mata Atlântica. Isso acalma a mente. O som da chuva suave ecoou, misturado ao farfalhar das folhas de bambu. Fechei os olhos. Senti a umidade no ar, embora o ar-condicionado estivesse ligado. Na manhã seguinte, acordei revigorado. O Dr. Ricardo sorriu. Hoje o levarei para ver outro aspecto da saúde brasileira. O carro me levou a um bairro popular e movimentado, nos arredores da cidade. Ruas estreitas. O trânsito estava congestionado, mas o carro do hospital conseguia se mover porque as pessoas cediam ativamente. A clínica comunitária, unidade básica de saúde, era pequena, mas limpa. Dentro, médicos voluntários examinavam e distribuíam medicamentos gratuitamente. Crianças brincavam por perto. Temos milhares de clínicas como esta em todo o país, explicou o médico. Prevenimos doenças antes que se tornem graves. Uma mulher segurando um bebê se aproximou. Meu filho está com tosse. Doutor, pode examiná-lo? O médico examinou cuidadosamente. Deu medicamentos e conselhos. Tome este remédio por 3 dias. Se não melhorar, volte. A mãe sorriu amplamente. Obrigada, doutor. Não custa nada? Eu olhei chocado. Nos Estados Unidos, uma consulta custava US 1.000. Na volta, vi a placa de um projeto de saúde móvel, saúde itinerante. Uma pequena van estacionada na beira da estrada. Médicos examinavam idosos em um beco. Enviamos equipes toda semana, disse o médico. Diminuímos a lacuna entre a cidade e o interior. Sentei-me em silêncio, sentindo um calor no peito. O sol entrava pela janela do carro, refletindo nas folhas verdes das árvores na beira da estrada. Naquela noite, perguntei ao Dr. Ricardo por que os senhores são tão dedicados. Porque acreditamos que a saúde é um direito fundamental, senhor, não uma mercadoria, ele respondeu. Os médicos brasileiros juraram ajudar a todos, independentemente da classe. Essa frase tocou meu coração. Eu havia recusado o seguro-saúde barato por medo de reduzir lucros. Como isso era possível? Depois de ver a clínica comunitária, comecei a me perguntar por que o sistema aqui era tão abrangente. No dia seguinte, o Dr. Ricardo me levou a um hospital universitário no Rio. O prédio era alto, mas quente por dentro, graças à luz natural que entrava pelas grandes janelas. O som de estudantes de medicina conversando suavemente ecoava no corredor. O cheiro de vezes pastel, vezes da cantina, misturava-se ao cheiro de livros novos da biblioteca. Aqui, treinamos milhares de médicos todos os anos, explicou o médico enquanto me levava por uma sala de aula.
Usamos modelos de realidade virtual para praticar cirurgia sem arriscar a vida do paciente. A sala de prática era vasta. Estudantes usavam óculos de RV parados ao redor de uma mesa de cirurgia virtual. Suas mãos se moviam como se estivessem segurando bisturis de verdade. Olhe, o instrutor apontou para a tela. Eles estão praticando casos reais a partir de dados de IA. Reduz erros quando trabalham na vida real. Eu arregalei os olhos. Uma estudante tirou os óculos e sorriu para mim. Eu já pratiquei 100 cirurgias cardíacas. Agora estou muito confiante. Nos Estados Unidos, esse tipo de treinamento era extremamente caro. As universidades tinham que depender de doações. Aqui o governo apoiava totalmente. Naquela tarde, eles me levaram a uma grande sala de conferências. O Centro de Pesquisa em Terapia Genética nos deu as boas-vindas. Estamos desenvolvendo genes para reparar doenças cardíacas hereditárias, ele disse, abrindo um slide que mostrava um diagrama de DNA girando. Usamos um vírus modificado para introduzir bons genes nas células. Reduz o risco de ataque cardíaco permanente. Quanto custa? Perguntei. US, 10 mil por curso e exportamos para os extras 0. Ele sorriu. US, 10 mil? Minha empresa ainda estava em testes. O preço era de milhões de dólares. Comecei a sentir uma oportunidade de negócio, mas no fundo estava impressionado com a dedicação. Durante o intervalo, caminhei pelo jardim da universidade. Uma grande vezes mangueira, vezes ou outra árvore significativa, com raízes saindo do chão, galhos se espalhando amplamente. Estudantes liam sob a sombra. O farfalhar das folhas ecoava no vento. O cheiro de grama recém-cortada pairava. Um jovem estudante me cumprimentou. O senhor é de onde? Estados Unidos, respondi. Ele acenou com a cabeça. Eu quero continuar estudando lá, mas aqui também é bom. Tem uma bolsa de estudos integral. Eu sorri. Por que não ir? Porque eu quero voltar para ajudar meu país, ele respondeu seriamente. Faltam médicos no interior. Aquela frase tocou meu coração. Eu havia contratado os melhores médicos com salários altos, mas eles nunca pensaram no bem comum. No final da tarde, voltando ao hospital, recebi a má notícia do Estados Unidos, a conselho me havia demitido da posição de CEO. As ações caíram muito, o concorrente chinês estava inundando o mercado, caí na cama, a dor invadiu, o peito apertado, ofegando. Apertei o botão de emergência. A equipe de emergência chegou rapidamente. O Dr. Ricardo liderava. Parada cardíaca recorrente, usaremos a máquina de ECMO. A grande máquina foi empurrada para a sala. O som rítmico da bomba, tubos conectados aos meus vasos sanguíneos. Senti o sangue circular melhor, a dor diminuiu. ECMO é uma máquina de suporte cardiopulmonar artificial, explicou o médico. Ela bombeia sangue temporariamente, substituindo o coração para que ele descanse. Nos Extra On, alugar esta máquina custava US 10 mil por dia. Aqui estava incluído no custo do tratamento. Fiquei deitado, olhando para o teto, as luzes estavam fracas, a equipe médica de plantão a noite toda, a enfermeira trocava o soro suavemente. O senhor pode dormir, estamos aqui. De manhã cedo me recuperei rapidamente. O médico sorriu. Seu coração está mais forte, mas precisa controlar o estresse. Ele me levou à sala de meditação. A sala era silenciosa, o chão de madeira polida, almofadas de assento alinhadas. O cheiro de incenso pairava, a luz de velas brilhava suavemente. Tente meditar, disse um guia espiritual, ou vezes mestre, sentado ao meu lado. Respire fundo, expire lentamente. Observe os pensamentos indo e vindo. Fechei os olhos, minha respiração ecoou nos meus ouvidos. Pensamentos sobre a empresa surgiram, mas gradualmente se desvaneceram. Senti um vazio, uma paz. 40 minutos se passaram. Abri os olhos. Senti o corpo leve. A meditação realmente ajuda o coração? O mestre sorriu. Sim, reduz os hormônios do estresse. A pesquisa confirmou. Pensei na grande vez Jequitibá, suas raízes profundamente plantadas, resilientes à tempestade. Naquela tarde, tive uma reunião virtual com o conselho no Zetaurauá. Eles ficaram surpresos ao me ver recuperar tão rapidamente. John, em que hospital você está? Você parece tão saudável. Eu sorri. Cristo Redentor Brasil, o sistema aqui é avançado. Eles ficaram em silêncio. Contei sobre o sistema de IA, o treinamento de médicos, o baixo custo, mas a alta qualidade. Devemos investir aqui? Perguntou um membro do conselho. Eu assenti. Sim, e não apenas por dinheiro, mas por humanidade.
Naquela noite, sentei-me sob a vezes Jequitibá no jardim. O luar fazia as folhas brilharem como prata. O som dos grilos cantava. Eu sabia o que queria. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Depois da reunião com o conselho, decidi estender minha recuperação por mais uma semana. O Dr. Ricardo sorriu. Ótimo, levaremos o senhor para ver o sistema de saúde pública. Naquela manhã, o carro do hospital me levou a um hospital estadual perto do rio. A estrada principal era larga, mas quanto mais nos aprofundávamos nas áreas rurais, mais estreita ficava. O trânsito estava congestionado por caminhões de mercado rural. Agricultores caminhavam na beira da estrada segurando cestos. O canto de galos vinha de longe. O cheiro de terra úmida misturado com grama fresca pairava no carro. O hospital estadual era de médio porte. O prédio era antigo, mas limpo. Dentro estava cheio de pacientes locais. Crianças brincavam ao redor do pátio. Enfermeiras de jaleco azul sorriam ao cumprimentar. Aqui tratamos pessoas carentes gratuitamente, explicou o Dr. Ricardo. Basta a carteira de identidade. Olhei para os pacientes na fila, rostos cansados, mas sorrindo. É sempre de graça? Eu olhei chocado. Nos Extra 1,5 uma consulta custava US 1.000. Sim, o governo paga. Temos médicos que se revezam nas grandes cidades. A clínica de cardiologia tinha equipamentos que pareciam antigos, mas funcionavam bem. O médico local examinava uma senhora idosa com cuidado. A senhora toma o medicamento regularmente, não é? A senhora sorriu. Tomo, doutor, obrigada. Perguntei ao médico, máquinas antigas como esta diagnosticam com precisão? Ele sorriu. Antigas, mas bem cuidadas, senhor. E temos suporte de IA para analisar raios-x enviados do centro. Ele segurou o tablet, mostrando a imagem do pulmão do paciente. A IA detectou uma anormalidade. Eu confirmei e encaminhei o tratamento para a cidade grande. Eu arregalei os olhos. O sistema estava interligado a esse ponto. Nos Estados Unidos, as áreas rurais ainda careciam de médicos. Naquela tarde, eles me levaram a uma aldeia remota. O carro passou por campos de cana-de-açúcar verde exuberante. Pássaros voavam. O som de água correndo do canal ecoava. A equipe de saúde móvel já estava estacionada. Moradores se reuniam. Médicos examinavam gratuitamente. Distribuíam medicamentos e aconselhavam. Crianças tomavam vacinas, sorrindo. Viemos aqui todo mês, explicou a enfermeira. Prevenimos doenças, reduzindo a carga nos grandes hospitais. Uma moradora segurando um bebê. Meu filho estava com febre alta. Que bom que os médicos vieram. O médico examinou rapidamente. É só um resfriado. Dei um antitérmico. Descanse bastante. Fiquei observando, sentindo o calor. As pessoas se curvavam em agradecimento, seus rostos cheios de gratidão. No caminho de volta, perguntei ao Dr. Ricardo, por que os senhores são tão dedicados? Porque acreditamos que a saúde é um direito fundamental, senhor, não uma mercadoria, ele respondeu. Os médicos brasileiros juraram ajudar a todos sem distinção de classe. Aquela frase tocou meu coração. Eu havia recusado o seguro-saúde barato por medo de reduzir lucros. Naquela noite, voltando ao hospital, recebi a notícia dos Estaura. O conselho concordou em me deixar voltar a operar, mas eu tinha que apresentar um novo plano. Sentei-me pensando sob a vezes Jequitibá, suas raízes profundamente plantadas, seus galhos se espalhando amplamente. O vento fazia as folhas farfalhar. Naquela noite, o estresse aumentou drasticamente. As ações caíram ainda mais. O concorrente anunciou novos dispositivos de baixo custo. Fiquei deitado, ofegando, o peito estava fortemente apertado. Apertei o botão de emergência, mas desta vez meu coração parou de repente. O monitor emitiu um bip longo. A equipe de emergência chegou rapidamente, o Dr. Ricardo correndo na frente. Parada cardíaca, desfibrilação. Os eletrodos frios foram colados no meu peito. A corrente elétrica percorreu meu corpo. Eu me contorci, mas não houve mais sinal. O som do médico fazendo compressão cardíaca, a equipe se revezava, pressionando forte e com precisão no meu peito, o som de ossos estalando, injeção de medicamento. A enfermeira espetou a agulha na minha veia. O medicamento circulou, os segundos se arrastaram como a eternidade. Meu coração voltou a bater, bipes regulares, a equipe suspirou aliviada. Passou, o Dr. Ricardo sorriu, o suor escorria pelo seu rosto. Um grande coágulo. Faremos uma cirurgia de emergência. Fui levado para a sala de cirurgia de emergência, luzes ofuscantes brilhavam, o cheiro de ozônio pairava, a equipe trabalhou rapidamente, o catéter foi inserido, o coágulo aspirado. Pronto, a voz do médico soou aliviada, coração normal. Acordei na UTI,
sentindo-me fraco, mas vivo. O doutor Ricardo estava sentado ao meu lado. O senhor superou a crise graças ao sistema de alerta precoce e à equipe sempre pronta. Meus olhos lacrimejaram. Obrigado, eu quase morri. Ele apertou minha mão. Nós não desistimos. Naquela noite, fiquei deitado olhando para as estrelas pela janela. A morte tornou tudo claro. Dinheiro, fama, tudo era sem sentido. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião de emergência por vídeo com o conselho. Eu investirei no Brasil, construirei uma fábrica de dispositivos de baixo custo, mas de alta qualidade e cooperarei com este lugar. Eles ficaram surpresos, mas aceitaram ao ver os dados que enviei. Virei-me para o Dr. Ricardo. Quero doar e codesenvolver a IA médica. Ele sorriu amplamente. É muito bem-vindo, senhor. O senhor verá o verdadeiro milagre. Olhei para vezes Jequitibá, lá fora, raízes profundamente plantadas, resilientes. Todos os defeitos que eu havia apontado foram apagados pela dedicação e inovação. Senti uma onda de gratidão. Que diabos estava acontecendo? Depois de escapar da morte pela segunda vez, fiquei imóvel na UTI. O sol da manhã entrava pela cortina fina. Uma luz amarela quente envolvia meu corpo cansado. O monitor cardíaco emitia bipes regulares, como uma sinfonia de retorno à vida. O cheiro de óleo essencial do difusor pairava, ajudando meus pulmões a respirar mais facilmente. O Dr. Ricardo entrou, segurando uma xícara de água de ervas quente. O senhor está se recuperando muito bem, o coração está forte e normal. Segurei sua mão. Doutor, eu vi a luz quando meu coração parou. Tudo passou em um flash, mas então houve uma voz me puxando de volta. Ele sorriu gentilmente. Essa é a nossa equipe e a sua forte vontade. Apoiei-me, sentando-me, olhando pela janela, a grande vezes Jequitibá, seus galhos se espalhando amplamente, as raízes abraçando profundamente a terra. A luz do sol passava pelas folhas, criando manchas de luz cintilantes na grama. Pombos voavam. O som das asas batendo ecoava suavemente no ar. Eu entendi, sussurrei. A medicina não é apenas máquinas ou medicamentos, mas corações conectados. O Dr. Ricardo assentiu. Sim, aqui tratamos tanto o corpo quanto a alma, porque o ser humano é um todo unificado. Naquela tarde, a enfermeira me levou para um quarto particular. A sala era espaçosa, decorada de forma simples, mas aconchegante. Paredes cor creme clara. Uma imagem sorridente do Cristo Redentor ou uma imagem pacífica de algum santo popular estava fixada ao lado da cama. A janela se abria para o jardim verde. O vento soprava levemente, trazendo o cheiro de lírios. Peguei o telefone e liguei para minha esposa e filha no Zetauá. John, eu mudei. Vou vender parte das ações, investir aqui e morar por um tempo. Minha filha chorou. Pai, estou tão feliz. Você estava sempre ocupado com o trabalho, nunca tinha tempo para nós. Meus olhos lacrimejaram. Eu estava errado. Saúde e família são mais importantes do que dinheiro. Naquela noite, caminhei sozinho no jardim. O luar fazia às vezes Jequitibá brilhar como prata. As folhas farfalhavam, o som dos grilos cantava. Sentei-me sob a árvore, a mão tocando as raízes frias e úmidas da terra. O Senhor é meu professor, sussurrei para a árvore, para o Brasil. O Senhor me ensinou que a grandeza não são edifícios altos ou dinheiro, mas a compaixão enraizada que pode proteger toda a vida. O vento soprou mais forte. As folhas caíram sobre meus ombros como um abraço de conforto. No dia seguinte, reuni-me com a equipe do hospital e investidores brasileiros. A sala de reuniões tinha madeira polida, o cheiro de madeira pairava, a tela mostrava o plano de negócios. Vou fundar um fundo global de saúde, declarei. Produzir dispositivos médicos de baixo custo, enviá-los para países em desenvolvimento e treinar médicos gratuitamente. Todos aplaudiram. O doutor Ricardo se levantou. O senhor é mais do que um empresário, é um membro da nossa família. Olhei em volta vendo rostos cheios de esperança, não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro. A saúde deve ser acessível a todos. Durante o intervalo, conversei com outros pacientes. O senhor idoso com quem eu tinha conversado sorriu. O senhor mudou. De alguém que reclamava do trânsito, agora está sempre sorrindo. Eu ri. Sim, vi que no meio do caos há amor escondido. No final da tarde, escrevi uma carta para o antigo conselho. Renunciei para recomeçar aqui. Senti-me leve, como se as raízes da vezes Jequitibá tivessem se aprofundado no meu coração. Na minha última noite antes de voar temporariamente para os Estados Unidos, meditei na sala. O mestre ensinou, toda a vida está conectada.
Ajudar os outros é ajudar a si mesmo. Fechei os olhos, vi imagens das crianças na clínica, das mães sorrindo, das pessoas agradecendo, tudo conectado como as raízes sob a terra. A verdadeira saúde é o equilíbrio, refleti, entre ciência e compaixão, entre o indivíduo e a comunidade. A luz de velas brilhava suavemente, o cheiro de incenso pairava, eu sorri por dentro, este é o despertar. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Após a noite de meditação, acordei com uma paz nunca antes sentida. A luz quente e amarela da manhã cobria o quarto. Levantei-me perto da janela, olhando para a grande vezes Jequitibá, seus galhos se espalhando, as raízes abraçando a terra, pardais voavam, o som de asas batendo suavemente, o cheiro de flores frescas do jardim invadia. Peguei o caderno que o hospital havia me dado e escrevi o plano para a nova vida, o Fundo Global de Saúde construído com compaixão e inovação. O Dr. Ricardo entrou sorrindo amplamente. O senhor está pronto para voar? Seu coração está 100% saudável. Eu o abracei. Doutor, eu voltarei, desta vez não como paciente, mas como parceiro. Ele assentiu, sempre bem-vindo. Enquanto fazia as malas, olhei para as lembranças. A boneca da garotinha da ala pediátrica, a coroa de lírios da enfermeira, o cheiro ainda pairava. Fui para o jardim uma última vez. Sentei-me sob a vezes Jequitibá, a mão tocando a raiz fria e úmida. O senhor é meu professor, sussurrei. Me ensinou que a grandeza vem das raízes profundamente plantadas, não do topo mais alto da árvore. O vento soprou. As folhas caíram como uma resposta. Naquela tarde, o carro me levou ao aeroporto Galeão. O trânsito estava longo, mas eu sorri, não resmunguei mais. As pessoas cediam ao carro do hospital. No aeroporto, o funcionário de antes me cumprimentou. Muito feliz em recebê-lo, o senhor está bem. Eu o abracei. Obrigado por salvar minha vida desde o primeiro dia. Ele sorriu. Nosso dever, mas o senhor mudou muito. Enquanto esperava o embarque, sentei-me em um café, observando as pessoas. Estrangeiros sorriam, crianças brincavam, a equipe de serviço era educada. Peguei o telefone e liguei para minha filha. Filha, vou vender a casa grande em Nova York, comprar uma pequena aqui e construir o centro de treinamento médico. Ela chorou de alegria. Eu irei com você, pai. Quero aprender com esse lugar. Meus olhos lacrimejaram. Muito bem, filha, recomeçaremos juntos. O avião decolou. Olhei para o rio ficando pequeno. As luzes cintilavam como estrelas. A vezes Jequitibá no hospital tornou-se um pequeno ponto, mas no meu coração era enorme. Fechei os olhos pensando na verdade universal que havia descoberto. A grandeza humana não é posse, mas conexão. Raízes profundamente plantadas podem proteger e nutrir toda a vida, sem distinção. Isto não é apenas o Brasil, mas uma lição para o mundo. O avião pousou em Nova York. A neve caía levemente. Estava frio. Eu saí, mas meu coração estava quente. Vendi a maior parte das ações, doei para o fundo e voltei imediatamente para o Brasil. Desta vez, cheguei com apenas uma mala e um coração aberto. Como isso era possível? Depois de retornar ao Brasil permanentemente, comprei uma pequena casa perto do Hospital Cristo Redentor. Uma casa de madeira de 2 andares cercada por um jardim verdejante. A pequena vezes Jequitibá que eu mesmo plantei começou a espalhar os galhos. As raízes começaram a se aprofundar. Todas as manhãs eu regava a árvore. O som da água pingando nas folhas ecoava. O vento trazia o cheiro de terra úmida e lírios. Minha filha também se mudou. Ela se inscreveu na faculdade de medicina no Rio. Pai, quero ser médica como eles aqui, ajudar as pessoas de verdade. Eu sorri. Muito bem, filha. Construiremos o fundo juntos. No primeiro dia do lançamento do Fundo Global de Saúde, a sala de reuniões tinha madeira polida. O cheiro de madeira pairava. A equipe médica brasileira e investidores estrangeiros estavam reunidos. A tela exibia o plano para produzir estentes de baixo custo e IA gratuita para países pobres. Começaremos pela África e Sul da Ásia, declarei. Enviaremos 1 milhão de dispositivos no primeiro ano. Treinaremos 10 mil médicos. Todos aplaudiram. O Dr. Ricardo se levantou. O senhor não é apenas um empresário, mas um membro da nossa família. Meus olhos lacrimejaram. Eu pensei que o sucesso era dinheiro, mas este lugar me ensinou que o sucesso é dar. Naquela tarde, inauguramos a fábrica de dispositivos médicos perto do rio. O prédio era moderno, mas simples. Trabalhadores brasileiros sorriam, treinados por IA. Produzimos um estente por dia, baixo custo, mas alta qualidade, explicou o chefe de turno. Este mês enviaremos para o Quênia. Eu observei a linha de produção. O som das máquinas zumbia.
As mãos dos trabalhadores eram hábeis. O cheiro de metal misturado com plástico novo pairava. Naquela noite, levei minha filha à clínica comunitária que visitei. Ela ajudou a examinar as crianças. Elas sorriam amplamente. Pai, eu entendi por que você mudou. Uma garotinha correu. Tio doutor, estou curada! Eu a abracei. Parabéns, minha querida. Naquela noite, sentei-me sob a vezes Jequitibá, no jardim de casa. O luar fazia as folhas brilharem como prata. O vento soprava suavemente, trazendo o som dos grilos. Escrevi uma carta para meus amigos empresários nos Estados Árabes. Venham ver este lugar. Não é um milagre, mas um sistema construído com compaixão e inteligência. Todos nós podemos fazer isso se abrirmos o coração. Muitos amigos vieram visitar a fábrica, investiram no fundo e expandiram. Enviamos equipes médicas para ajudar países vizinhos. 1 ano se passou. Eu estava no pódio de uma conferência internacional no Rio. O grande salão estava cheio de bandeiras de várias nações. Sorri por dentro. A saúde não é uma mercadoria, mas um direito, eu disse. O Brasil me ensinou que a verdadeira inovação vem do coração conectado, não do lucro. Os aplausos ecoaram. O Dr. Ricardo estava sentado na primeira fila, sorrindo com orgulho. Atrás do palco, minha filha correu. Pai, me formei em medicina, vou trabalhar no interior. Eu a abracei. Tenho muito orgulho de você, filha. Olhei para a Vezes Jequitibá pela janela. Suas raízes estavam mais profundas do que nunca. Os galhos se espalhavam amplamente, protegendo a vida. Eu havia mudado permanentemente. De um homem arrogante que desprezava o Brasil, tornei-me um homem humilde que viu o valor da compaixão e da inteligência. Este é o verdadeiro milagre. Não são as máquinas, mas os corações humanos conectados. Sorri. Obrigado, Brasil. Que diabos estava acontecendo? Mas agora eu sei que é a verdade. End of file text. Plain.